Certeza. Maria, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, você falou das bailarinas muito magras, quase anoréxicas. Eu queria entender como é a dieta de um bailarino ou de uma pessoa de dança, e se ainda tem muito esse problema de anorexia, porque a gente escuta bastante falar disso, de bailarinas anoréxicas. Eu acho que no caso do balé clássico ainda tem um pouco, né? Assim, mas a sorte é que existem outras modalidades que fazem muito sucesso. Por exemplo, tem muita gente dançando hip hop, mulheres dançando hip hop, mulheres dançando esses walking, vogue, que são vertentes dessas danças. E elas não precisam ser magras. Não precisam, né? E sim, quando você começa a ver em TV, por exemplo, a abertura do Fantástico, você tem bailarinos deficiente físico, você tem bailarinos, como a gente chamaria, com sobrepeso. Eu assisti eles fizeram um especial para TV Cultura, 90%, mais de 90%, eu acho, do elenco era negro, e aí tinha pessoas, tipo, mais com aspecto, assim, que você não conseguia definir, tipo, se era trans e tal, pessoas acima do peso, pessoas de vários gêneros. E aí eu fui assistir, e uma amiga minha muito magra, bailarina, falou assim, nossa, eu tô até me sentindo magra. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque é estranho, né? Eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Dançam bem? Tá bonito? Por que a gente não pode ver isso? Por que a gente tem que ver o corpo? Porque às vezes a pessoa dança super bem, meta gordinha e incomoda quem está assistindo. Isso que eu acho que não deveria existir. Claro que eu acho que assim, não é... Eu acho que você tem que ser saudável. Eu acho que assim, a ciência fala, eu não sei se isso está valendo ainda. Se você tem uma circunferência grande de abdômen, você tem uma chance maior de ter problema cardíaco. Não sei se ainda tem essa... tem a relação cintura-pescoço, né? Que ainda é usada. Acho que ainda é usada, né? Sim. Então, eu acho que assim, o importante é a pessoa ser saudável. Agora, se você nasceu com uma estrutura óssea, porque tem mulheres que têm quadril mais largo, por natureza. Tem mulheres que têm coxa mais forte, mais grossa. Quer dizer que ela está condenada a não poder ser uma bailarina clássica por causa disso? Isso eu acho muito triste. E sobre a alimentação, eu acho que ainda tem uma restrição grande, porque como você tem que ser magra, né? Dependendo do que você tem que fazer, então eu acho que as pessoas ainda passam um pouco de fome. Somente nesse balé clássico aí que você falou. Eu não sei como é, porque no caso de homem é diferente, né? Metabolismo é diferente. Sim. Então, os meninos fazem mais aula. Geralmente, eles podem comer à vontade, né? Não tem, já tem um gasto, treinando 6, 8 horas por dia. Enorme. Mas, por exemplo, quando você competia na parte de aeróbica... Não, a gente tinha nutricionista. A gente comia certinho, assim, tinha uma dieta super regrada, assim. A gente tinha... Você mandava como os professores ainda andam, né? Com uma mochila de marmitas, né? Sim, cheio de marmita, porque você tem que comer de 3 em 3 horas. Professor de educação física Nossa, já tem um gasto calórico gigantesco. Você faz ideia de... E eu tinha dificuldade, porque como eu era magro e eu precisava ganhar massa muscular, então eu tinha que comer muito mais do que eu estava acostumado, né? Eu ia bater nisso. Pra você, acho que a complicação era ter que bater as calorias, não era nem ficar magro. Porque eu não estava acostumado a comer tanto. Porque na ginástica olímpica você não precisa. Você pode ser magro, não tem problema. Claro que assim, se você é bom de argola, provavelmente você vai ter uma massa muscular maior, porque exige mais força. Se você é melhor de solo, não necessariamente. Né? Você fazia as coisas na argola? Você faz os 6 aparelhos, né? Obrigatoriamente você treina os 6 aparelhos. Mas geralmente você é melhor... Eu era melhor de solo e salto. Ah, legal. Então, você parece, né? Tem um perfil mais... tem perfil assim, mesmo, né? Por exemplo, o Zanetti, que é muito forte, né? Você vê aqueles braços enormes. Bem assim, de argola mesmo. Ele é de argola, porque a argola é força pura, né? Imagina, fazer... Eu tô tentando ficar assim na argola. Tá? É terrível, é muito difícil. Ainda pra quem tem o braço um pouco mais curto, facilita um pouco. E eles têm uma pegada, né? Porque eles não fazem na mão, né? Eles fazem com uma pegada falsa. Então a argola fica quase aqui, o que já ajuda um pouco, né? Mas assim, por exemplo, não sei... Se você vê uma competição, eles fazem giros na argola e param na prancha imediatamente. Então, assim... É uma força para frear, inclusive. Exato. E parar. Você não pode... Se a argola balança, você perde ponto. Sim. Então, dependendo de como você chegar... a argola não pode nem mexer. Mas você tá falando, compara o corpo do Diego Hipólito com o corpo do Zanetti, Arthur totalmente Zanetti. Diferente. Então... Você vê, por exemplo, meninas que são melhores em alguns aparelhos. Na trave, normalmente, tem um perfil diferente das meninas que são boas de... Do cavalo, por exemplo?
No salto, às vezes ela tem que ter mais potência. Mas, por exemplo, as meninas que fazem as assimétricas, né? Que são aquelas 2 barras. Elas têm um perfil um pouco mais forte, normalmente, né? Mas, assim, no caso do feminino, ainda dá pra ter um perfil parecido. Agora, no dos meninos, tem uma diferença grande. Porque é muito mais força na argola e muito mais explosão no salto, no solo. Um cara com aquela massa muscular de um Zanetti, ia ser muito difícil, né? Pra ele levantar aquilo, fazer duplo mortal. Não precisa ter tanto músculo física, em membros superiores pra você fazer no solo, né? Não. Você precisa ter força, não volume. Não, mas você precisa ter força, talvez, membros inferiores, quadril, pernas, core, mas você não precisa ter os bíceps tão fortes pra você fazer solo. Já pra você fazer a argola, você vê o bíceps dos caras, é gigantesco.